Na Volta a gente compra? Como assim? Olá, estamos com mais um episódio aqui do Na Volta a Gente Compra, com uma convidada muito especial, aquela que perdeu seu Instagram para Maria Clara, a mãe dela! Oi, Dani, tudo bem? Oi, amiga, tudo bem? Muito bom Que estar bom aqui. que você Obrigada. aceitou o convite na sua rotina louca. Né? E a Maria Clara, como é que tá? Tá ótimo, tô na escola. Gente, essa questão da Maria Clara é porque ela é ícone. Ela é uma mini diva. Das E ela- figurinhas. Das figurinhas, sim. E no Instagram também. Tem vários stories fixados da mãe babona. Mas a Maria Clara, realmente, ela é diferenciada. Que mãe que depois que vira mãe que não perde o Instagram pro filho. Exatamente. O meu, O seu tem Letícia? Não, tem já Yuri. entreguei pro Yuri. Às vezes eu dou um ar da graça, né? Pra não perder. Enfim, Dani, bora falar de maternidade. Vamos. Mas você é uma pessoa que eu sei que a gente pode ampliar muitos assuntos, né? Vixe, Que a gente não tudo. tem papas na língua. Não. Mas vamos começar com aquele clichêzão, aquele basicão, até chegar nos assuntos polêmicos. Vamos. Você teve a Maria Clara, ela foi planejada, te pegou de surpresa, você tinha o sonho de ser mãe, ou veio aí, bora criar, como é que foi? Eu tinha um sonho de ser mãe, mas nos meus planos era com 33 anos. Eu tive a Maria Clara com 27, se eu não me engano. Não foi planejada. Eu estava namorando com o Gustavo 2 meses. Tô grávida. E eu falei assim, meu Deus, o que eu faço, Gustavo? Vamos, a gente cria. E aquele desespero, eu falei, meu Deus, dinheiro, com que dinheiro que a gente cria e tal. Não foi nada planejada. Mas hoje a gente olha e fala, nossa, que bênção. A Maria Sim. Clara é bênção na vida de todo mundo. Essa questão do dinheiro, acho que é um medo universal, né? Porque a gente que não veio de um berço, né, de ouro e purpurina, a gente sempre fica com esse receio, mas o tanto que é louco que depois que vem a criança, lógico que você não coloca um filho no mundo contando que vai dar tudo certo, né? Não. Mesmo assim, vai tudo fluindo, as coisas vão acontecendo, vai Sim. encaixando, é bem dura essa questão. Sim, é igual ser mãe na adolescência, né? Tipo assim, o fato de você ser mãe na adolescência, o problema é justamente o quê? O financeiro. Sim. Como que você vai tocar uma vida? Como que você vai cuidar de uma criança sem dinheiro, sem não sei o quê? Então, eu com 27 anos, eu fui mãe na adolescência. Claro! Esse rostinho. Mas a Maria tá com 3, né? 3. Isso, 3 anos. E essa questão que você falou que estava 2 meses, como é que foi, assim? Você continuou namorando, juntou os pães de bunda, foi morar logo? Aí, Como é que foi o rolê? Foi rolê. Aí, com 2 meses, eu descobri a gravidez. 2 meses de namoro, eu descobri a gravidez. Aí, no meio disso, hormônio, loucura, termina, volta. Quando a Maria Clara nasceu, eu e o Gustavo tava terminado. E terminado, ele dormiu o meu puerpério todinho lá na minha casa. E como é que foi aguentar ele? Insuportável. Nossa, que homem chato. Culpa do puerpério, joga a culpa do puerpério. Nossa, mas foi assim, deu 30 dias que ele tava lá em casa, eu surtei. Eu falei assim, Gustavo, vai embora pra sua casa, já tá bom, já ficou 30 dias que você já me ajudou muito, ó, muito obrigada, tchau. Surtei. Nossa, o puerpério foi... O que é isso? Que loucura que é. O interessante de você falar, porque a gente não seguiu, né? Tanto eu quanto você, a gente não seguiu aquele protocolo de casar e curtir o casamento e bibi bababó. Não, né? Foi diferente a dinâmica. Mas essa questão do puerpério, eu também surtei. E eu ainda surtei mais, porque na época eu também só namorava com o Murilo, mas já tinha 1 ano que a gente estava junto. A gente não estava planejando ter o Yuri e tal. Só que tivemos o Yuri e ele foi morar na casa dos meus pais. A gente não conseguiu, de imediato, ir para a nossa casa e tudo mais. Então, a gente morou na casa da minha mãe até os 2 meses e meio do Yuri. Então, foi no pesadão do puerpério. E eu ainda tive um rolê que eu tive que fazer cirurgia na boca, porque eu tive que tirar um cisto. Graças a Deus foi benigno. Mas era uma dor do caralho, então juntava dor, tipo, emocional, do puerpério. E, assim, minha mãe ajudou demais em questão, assim, de comida, da roupa tá limpinha. Mas, assim, Da mãe criação. é mãe. E vó ainda, tipo assim, então tudo que eu ia fazer, minha mãe ficava assim, faz aquilo outro. Aí, sabe, aí chegava 1001 visitas e eu ficava louca, eu ficava doida. Eu surtava muito, assim, em silêncio. Aí depois a gente foi morar, largou minha mãe e meu pai, a gente foi morar com os avós do Murilo, a minha sogra e os primos. Então, Não, foi só assim, pedrada, uma atrás da outra. foi pelo amor de até que a Deus. gente conseguiu.
ir Nossa, pro e é nosso muito canto. difícil, porque eu também, nesse um mês que ele ficou, foi na casa da minha mãe e tal. E eu continuo morando na casa da minha mãe até hoje. Eu e o Gustavo, a gente continua namorados. Ele mora na casa dele, eu moro na minha, Maria Clara mora comigo. Só que a gente trabalha junto todo dia. Então, assim, a gente tem uma relação bem doidona. E como que foi? Vocês largaram, passaram o puerpério junto e continuaram trabalhando? E em que momento vocês voltaram na namoro? Isso, aí a gente terminou e continuou trabalhando junto. E aí a gente voltou e depois terminou de novo. Aí eu já não podia jogar a culpa no puerpério mais, né? Aí, tipo assim, eu tive que fazer um ajuste no remédio psiquiátrico. Tô medicada. Meio doida. Não, mas aí a gente... E nesse tempo todo de termina, volta, a gente trabalhando junto, assim. Aí o povo sempre falava, nossa, como que vocês tocam a empresa e têm uma filha junto e vocês não estão juntos? Mentira, vocês estão juntos sim. A gente não tá junto. A gente é profissional, aí tem o É. outro, não é tão... A parte boa é que nesse momento a gente estava separado, mesmo tendo a empresa junto. Então, assim, tinha dia que eu tinha que buscar a Maria Clara na escola. Ele ia, então ele teve uma vivência muito maior com a Maria Clara. Então, ele não teve nenhum momento muito afastado dela. Isso fortaleceu muito o laço de pai e filha, né? Ela é apaixonada no pai dela. E eu acho que, assim, na cabecinha dela, vocês estão... Ela é uma criança, né? Eu acho que ela nem tem essa dinâmica assim, ai, meus pais estão separados e tudo, porque eu acho que nem é um assunto que rola ali no meio dos amiguinhos dela. Não, Então, acho como que não. ele acaba sendo presente na vida dela... Quando a gente voltou a última vez, assim, que agora tá firmão e tal, aí o pai dela começou a falar pra ela, você sabia que a mamãe é minha namorada? Aí ela, ele é. Aí teve um dia que ela chegou da escola e falou assim pra ele, papai, o João é meu namorado. Eita! E o Gustavo? Ele, o quê, menina? Ela falou isso pra mim. Eu falei, você tá doida? Para com ele, é seu amigo, filho. Espera uns 15 anos. E, assim, essa questão do puerpério, teve a ajuda da sua mãe, né? E do Gustavo. Teve. Mas como que foi assim? Porque nós que passamos por isso, a gente entende que vai além só do físico, de estar criando uma criança. Eu senti que meu puerpério durou mais ou menos 1 ano. Então, assim, meu cabelo, teve o rolê do cabelo cair, essa questão de abrir mão de necessidades minhas. Por exemplo, você já cagou com a Maria Clara no colo? Já. Eu acho que a mãe que fala que nunca cagou com o filho no colo, ela tá mentindo. Porque Ou ela assim, tá trancando. porque primeiro começa, né? No colo, você tá ali, você tá sozinha em casa, bateu a dor, neném é recém-nascido, você não tem coragem de deixar em cima da cama, vai cair. Aí você leva no banheiro. Não, beleza. Aí depois que cresce, igual ela tá com 3 anos, aí você vai, você não tem paz. Quer ir no banheiro Mamãe, ainda? deixa eu entrar, não, filho, fazendo cocô, tá fedido. Eu quero cheirar. Ela já me falou, eu já vi meme disso, mas ela me falou, mas eu quero cheirar. Eu falei, então sai daqui. Meu Deus. Mas quando aconteceu isso a primeira vez, que foram uns 3, 4 episódios, eu chorei no primeiro. Porque eu falei, De caraca, desespero. eu não consigo mais cagar sozinha, E em depois? paz. Porque tá lá. Agora, ele tá com 1 ano, ele tá andando, eu prendo ele no box. Eu coloco ele, fecho o box e vou cagar. Fica aí cheirando. Porque senão aí. eu não consigo limpar minha bunda. Ele fica em cima, ele quer ir com a mão e tudo. Já teve situação desesperadora, assim? Teve que eu tava cagando. Ai, falar cagar é tão bom, né? Tava cagando com a porta aberta. E aí ele tava distraído, brincando e tudo. Eu falei, não, eu dou umas cagadas assim, meio day flash. Eu falei, dá tempo de eu ir lá, soltar e nananã. Beleza. E eu lá com a porta aberta. Só que aí ele veio engateando, né? Porque tava engateando. E veio pra cima do ventilador. E o ventilador é, tipo, o dobro do tamanho dele. É enorme. E ele veio e bateu a mão. Eu falei, véi, esse trem vai virar no menino. Aí o desespero, eu levantei com a bolsa, não deu tempo. Ficou cocô lá na bunda e eu fui lá, acudi, só que eu fui meio agachada assim, e depois pensei, vai, que humilhação. Aí foi depois disso que você prende ele no box. Sim, agora eu prendo ele no box. Aí a gente tem que ir dando jeitinho, né, porque fica louco. Mas então, você teve essa parte aí. E como é que é a Maria Clara com desfraude? A gente falando já nessa areia de Nossa, cocô, ela já rolou? Já rolou desfraude, ela não faz xixi em fralda, mas a escola ajudou demais nisso, nossa, porque eu tava desesperada. Porque a gente começou a tentar sozinha, quando eu falo a gente começou a tentar sozinha, é porque muitas vezes eu e minha mãe ainda, né? Porque a gente tá muito lá em casa. Aí ela fazia muito xixi na roupa. Filha, não esquece, você tá sem fralda, tem que pedir pra ir no banheiro e tal. Aí quando eu falei para as meninas da escola, eu falei, olha, eu tô tentando desfraude.
Que aí eu acho que na escola ela vê muitos amiguinhos pedindo pra ir no banheiro e tal. E ela começou a pedir também. E aí, tipo, Ela foi com desfraudou. quantos anos pra escolinha? Ela foi com 1 ano e 6 meses. Ela desfraudou agora com 3 anos. E a alimentação, ela é de boa pra comer? Como Come é que de é? tudo, come besteira, tá tendo problema com a alimentação. Não, eu acho que eu já vivi muita coisa nessa maternidade. E essa questão assim. do problema é em relação a quê? É porque ela já tá acima do peso, ela, assim, ela é alta, mas ela também tava gordinha. Então, na curva de crescimento, ela é acima dos outros, só que de peso, se você calcula o IMC infantil, que é o peso, a altura e tal, ela tá obesa. Ela não aparenta ser aquela obesa, mas assim, a barriga dela bem avantajada e tal. Na pediatra foi pedir os exames de sangue e o triglicérides dela deu muito alto. Era tipo assim, eu acho que o limite é 90 ou é 70, é uma coisa assim. E o dela tá 190. Aí, tá, mudando a alimentação. Como eu moro muito é ótimo, né? Como eu moro com a minha mãe, ela adora dar besteira pra Maria Clara. Vó, né? Vó sendo vó, só que é vó sendo vó todos os dias, morando junto, né? Então, ela levava muita besteira, Maria Clara, porque ela gosta. A minha mãe deu jeito de agradar em serviço e em presente. É o jeito dela de as linguagens lá do amor, né? São 5, né? E aí ela levava muita besteira e tal. Ela não deixa de comer coisas importantes para alimentação, né? Arroz, legume, fruta, tal. Ela continua comendo. Só que isso de comer besteira todos os dias alterou muito o crescimento dela em relação a peso, em relação à saúde mesmo, né? E quando você teve esse start de ir atrás, de fazer um exame e tudo, por quê? A gente sabe que tem mães, pais, mas a gente voltando aqui para a maternidade, que às vezes percebe que o filho tem alguma coisa ali, mas tampa o sol com a peneira, né? Não quer aceitar e tudo. E se alguém às vezes fala, você tá palpitando. Porque assim, tem pessoas que se chegar e der um toque em relação ao Yuri, eu vou saber se deu de coração, e outras que eu sei que vai. É chatinha, assim. Mas tem gente que não recebe isso de forma positiva, até mesmo de quem tá falando de bom coração. Como que foi assim esse start para você entender, não, minha filha tá acima do peso, eu preciso ir atrás, eu preciso cuidar para não desenvolver algo pior? Não, foi a pediatra mesmo, foi consulta de rotina com a pediatra. Ela me mostrou que ela estava acima da curva, pediu os exames, eu fiz. E ela sempre foi mais gordinha assim, só que eu não imaginei que ia dar uma alteração tão grande, alta, né? Assim. E o risco dele pode desenvolver, não só o colesterol que desenvolve diabetes, eu acho que no exame aparece triglicérides, né? Mas fala triglicerídeo também, enfim. Aí o nosso medo era esse, o pai dela é muito preocupado com isso, ele é muito cuidadoso com isso. Aí ele meio que fica bravo com a minha mãe, que minha mãe dá doce, não sei o quê, não sei o que lá. E eu fico lá, você calma. Tem calma nessa hora. E agora, voltando para você. Depois que você teve ela, você fez exames, você se cuidou. Como é que foi essa questão assim, da nova Dani? Como que você se descobriu? Você acredita que até hoje eu nunca fiz? Eu também não. Mas ela tem 3 anos. A última vez que eu fui no médico e fiz exame... Foi grávida? Foi quando ela nasce. Não, tipo assim, quando ela nasce, aí você faz o retorno, né? Eu não fiz. Foi no retorno. Você não fez retorno? Eu tinha que ter feito, eu não fiz. Não, nunca mais fiz um exame. Não voltei no ginecologista. Não... A gente negligencia, né, essa questão. A gente só quer cuidar deles, as vacinas tudo em dia e a gente... Vacina é verdade. Eu e o Gustavo, a gente também só vacina quando vai vacinar ela, né? Porque já tá lá. Aproveita o embalo. Ele adora levar ela pra vacinar. Ele vai levar ela pra vacinar, ele fala, bom demais, vou atualizar minhas vacinas hoje. Mas aí, tá, essa questão de saúde, da vaidade, a Dani como mulher, como é que foi esse processo? Até hoje tem mãe que fala que depois que a criança faz 2 anos, você começa a voltar a ser mulher, não sei o quê. Eu não sei se é só do processo da maternidade também, porque eu tenho diagnóstico de depressão desde os meus 15 anos. Então, assim, eu acho que no meio dessa bagunça, até hoje, eu não me encontrei, assim. Antes eu era muito vaidosa, eu passava maquiagem, eu só tô maquiada hoje, só. Durante o dia, na semana, não vai, não. Não faço, sabe? Tipo assim, minhas roupas, tava tudo... eu vou vestir o que tem, não saio para comprar roupa, não, agora que eu tô voltando a ser uma pessoa sociável, eu nem saía.
já podia beber, mas nem queria beber, nem queria ver gente. Então, assim, eu ainda tô nesse processo que muitas mães já passaram, falam assim, Sim. nossa, eu já me encontrei. Eu não consigo ir na academia. Eu fico assim, nossa, que horas que eu vou? Aí de manhã eu tenho que levar ela. Aí, pra eu ir pra academia, eu tenho que acordar 4h30 da manhã. Eu falo, não quero acordar 4h30. Vou aproveitar e vou dormir. Que aí eu chego com ela da escola, aí fica só eu e ela. Se eu tenho que levar ela, eu tenho que fazer... Aí você quer curtir ali com ela? Não, é uma assim, eu ainda tô me encontrando no meio das coisas. Eu tô muito Você falando aí da perdidinha rotina ainda. e tudo, então terapia você nem foi Eu até atrás. tentei, mas aí foi questão financeira. Eu falei assim, nossa, não dou conta. E nem, é até errado falar que terapia é caro, né? Mas assim, porque a gente tinha que investir, mas eu também surtei com isso. Eu falei, caraca, pra eu ficar legal das ideias, eu preciso de dinheiro. Mas pra eu ficar legal das ideias, eu preciso de terapia para me ajudar a organizar. Enfim, eu colapsei também. Tanto que eu faço terapia hoje, tipo, é terapia social. É de graça ou é tipo um valor simbólico? É um valor simbólico. Tipo, bem simbólico. Inclusive, esses dias pra trás, eu falei pra minha terapeuta, eu falei, solta a perna de mim, eu tô de boa. Ela falou, não, Letícia, a gente nunca tá de boa. Você não vai ganhar alta, não. E eu falei, tá bom, então. Não, eu devia fazer também. Eu tentei colocar até a Maria Clara na terapia. Eu tentei até levar a Maria Clara na terapia, porque não é porque ela tem algum déficit de desenvolvimento, nem nada. Muito pelo contrário, é porque, assim, ela é muito espertinha, ela é muito inteligente. Não que eu acho que ela seja superdotada, porque Sim. superdotação tá na moda, tal. Não, é porque, assim, se ela é um pouquinho mais inteligente que a média, eu já queria saber para o quê? Conseguir lidar, para eu conseguir continuar um estímulo, para eu saber onde que é o freio da mãe, Porque senão da criação. estimula demais, vira uma mini adulta. Isso, tipo assim, qual que é o limite, sabe? Eu queria um acompanhamento psicológico para ela, para eu entender a melhor forma de criar, sabe? Às vezes, assim, eu sou mãe nova, eu considero, né? Falar nossas vós com 13 anos, tendo 3 Mas é passado, extremos. Não, mas é porque a gente tem tanta informação de tanta coisa, aí a gente não sabe onde que a gente vai buscar essa informação. Você escuta uma coisa aqui, você escuta outra coisa ali, e a gente fica perdida. Aí eu pensei assim, não, se eu tiver uma pessoa como referência que conhece a minha filha e está cuidando dela, ela vai me guiar melhor nesse processo, né? Mas também não tive dinheiro. Eu levei ela em 2, aí eu falei com a terapeuta, falei, olha, eu vou esperar um pouquinho, porque eu realmente estou muito apertada, mas eu quero fazer esse acompanhamento. Você acha que esse rolê do puerpério, de você ter terminado com o Gustavo e voltou e tudo, tá ligado com a sua autoestima? Você acha que em algum momento você achou, caraca, eu sou um cocô? Não em relação ao término, e não... Eu acho mais em relação à maternidade mesmo, né? Assim, a gente se questiona o tempo inteiro se a gente é uma boa mãe. Eu imagino que vocês questionam, porque, assim, é a coisa que mais passa na minha cabeça todos os dias. Tem dia que eu choro sozinha, eu falo assim, nossa, eu sou uma bosta de mãe. Não, quando eu fui fazer o convite pra Dani, eu falei assim, amiga, bora lá e tal. Eu acho massa a sua história. Ela, amiga, eu sou tão sem sal. Eu falei, meu Deus, a mulher... vamos falar de amamentação. Amamentou a filha, inclusive me deu altas dicas de amamentação. É uma mãezona. É uma mãezona, brinca com a filha, né? Tipo assim, faz o que as mães têm que fazer, mas a gente sabe que algumas mães demonstram afeto diferente. Faz dinâmica com a filha, trabalha, então assim, e ela se achando sem sal. Eu falei, gente, se ela é sem sal. E eu fico o dia inteiro lá dentro de casa, então. A gente se compara muito, né? Não tem jeito. Mas essa questão da amamentação, como é que foi com a Maria? Porque acaba que é um assunto que tem muitas mães que não vou amamentar, outras não, eu quero amamentar. Como é que foi com a Maria? Eu quis amamentar. O meu objetivo era amamentar até 2 anos. Até a minha mãe super apoiou, porque minha irmã teve 2 filhos, né? E os 2, ela amamentou até, tipo assim, 4 meses, 6 meses. E eles vivem doentes até hoje. É um it pra lá, um it pra cá, e as crianças doentes o tempo inteiro. Aí minha mãe falou, aí eu falei, mãe, né, amamentar é importante para a imunidade da criança e tal. Até 2 anos, interessante, ela super apoiou. Eu falei, então tá, você vai amamentar até 2 anos. Eu falei, então tá. Me enchia de canjica. Menina, nossa, que fase deliciosa. Pra dar mais leite? Eu comi muita canjica. Dá certo? Não sei. Mas mesmo se não der, você não ia falar, né? Eu não ia falar. E eu tava tendo muito leite, o resultado tava ali. Às vezes, se eu não comesse canjica, eu ia ter leite do mesmo jeito. Aí eu tive, nos 10 primeiros dias,
Meu peito rachou, eu tive mastite. Mastite é Nossa, quando empedra e não, é, a pedrinha quando não dá sai. febre, Ah, que o peito endurece. Porque aconteceu? O meu peito rachou. uhum, Aí eu já comecei com laser, já liguei pra fono, já sim. aprendi a dar a pega correta, porque o meu peito era pesado, eu tive que usar tipóia, assim, pra segurar o peito. Pra lá segurar em a cima. teta? Aham. Você pega a fralda normal, fralda de bebê, aí você puxa o peito pra cima aqui, ó. Senão você matava a criança com o peito. Ah. Mas é porque justamente pro meu peito ser muito grande, ele tava muito pesado, cheio de leite, Não tava indo na ele boca ficava dele. pra baixo. E aí, como ela amamentava puxando pra baixo, ele foi rasgando aqui em cima. Ai, Aí eu tinha que pegar meu peito, puxar pra cima, pegar ela, enfiar no meu peito. gente. Aí ela já me ensinou e tal, e a gente já começou a fazer o laser. O laser vai cicatrizando, né? Uhum. Aí, quando cicatrizou, criou uma casquinha que ela entupiu um ducto. Dos ductos que tem, que são muitos, ela entupiu um. E nesse dia, eu não queria nem ver a Maria Clara. Tinha 10 dias, eu acho. Aí, era de madrugada, me deu uma febre. E é assim, quando você tá com leite, com o peito cheio, você tem que tomar banho de água quente para ele jorrar e sair, né? Nesse dia, eu tinha que ter tomado banho de água gelada para diminuir a produção, porque ele já estava empedrado e estava tampado, só que eu não sabia. E aí pegava e passava escova e passava sabonete. Escova? Você pega o pente, assim, para ajudar a desempedrar e aperta assim, ó, vai apertando. Caraca, eu tive esse rolê com o peito empedrado, mas eu usava a bombinha, até que a Dani me passou a bombinha que era dela. Eu usei bombinha e o Murilo também. Mas Eu não conseguia apertar e o Murilo ia lá e fazia massagem. Ah, não, eu fazia, às vezes eu fazia com o próprio sabonete, assim. Só que nesse dia que deu a mastite, deu a febre, aí de madrugada eu tremia na cama, parecia que eu tava convulsionando, de tanto que eu tremia na cama. E dor. E dor. Aí eu liguei pra fono de novo, eu falei, tá doendo muito, ela não podia me atender. Na verdade, ela podia me atender de manhã, assim, só que eu não quis ir. Eu falei, não quero ir, porque eu tava doida. E eu não queria dar fórmula, né? Sorte que eu já tinha usado a pombinha pra encher eu já tinha alguns Feito estoque. Tipo, uns 2 ou 3 saquinhos só que eu tinha. Aí o Gustavo, minha mãe, queria me dar, ela falou, não, vocês dão leite pra essa menina, eu não quero. Não quero ver. Quero nem imaginar a dor que eu tava sentindo. Eu fui lá na hora de desempedrar, era 2 moças, uma segurando, quem desentupiu meu próprio peito foi a Maria Clara. Aí ela tirou as casquinhas, a fono tirou as casquinhas, uma segurou a Maria Clara no meu peito e a outra foi fazendo massagem no meu peito. Eu assim, com a mão no sofá, assim, morrendo de dor. Você não foi daquelas privilegiadas que a amamentação foi tranquilo, mas você consegue ainda romantizar esse processo da amamentação? Não, tanto que eu conheço, muitas mães que eu conheço, uma amiga minha também passou por esse processo de peito rachado, só que ela desistiu. Eu falei, amiga, top, você foi até onde você conseguiu. Porque, cara, nesse momento eu quase desisti. Aí eu ia desistir. Era o meu auge de irritação com a amamentação. Eu não tive, assim, eu não queria desistir, só que eu queria dar fórmula e o meu leite. Só que aí entrava todo mundo na minha cabeça falando que ia fazer confusão de bico, que se eu entrasse com a mamadeira ele não ia pegar meu peito e vice-versa, nananana. Aí eu falei, gente, mas se ele confundir, ele quiser só a mamadeira, eu ainda queria tirar do meu peito e dar. Eu falei, tá tudo bem, porque realmente a dor era tão insuportável que eu falei, não quero, mas eu tinha essa questão de querer dar o meu leite porque eu sabia que era saudável. Porém, seguiu aí eu amamentando, o primeiro mês foi bem intenso, eu consegui desmamar ele com 1 ano, mas assim, foi o tempo todo eu pensando, caraca, quando que eu vou conseguir desmamar esse menino? Eu nunca consegui, tipo, era bonitinho eu tá com ele e ver ele pegar no meu rosto, era bonitinho, mas ao mesmo tempo eu ficava assim, tá, quanto tempo que esse menino vai ficar aqui? Tem gente que não gosta, você não é obrigada a gostar de amamentar, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, eu lembro que quando meu peito tava muito e tudo, e teve um dia que eu também tive um surto, de falar assim, eu quero dar forma e tudo, aí falaram, não dá forma, não sei o quê. E hoje eu sou muito linguaruda, eu dou muita patada, meu jeitão é meio bruto, que às vezes não é por mal, gente, não é Mas por a mal. gente cansa. Mas no puerpério eu ouvia tanta coisa, eu não tinha força. Eu não sei se você ficou travado. O povo falava as coisas, eu ficava tipo assim. Não, sabe o que eu fazia? Por dentro eu ficava, caraca, boca. Sabe o que eu fazia? O povo me dava, Daniela, coloca meia, porque a Maria Clara tá com frio, para ela tá gelado.
Aí eu falava, coloco. Aí eu colocava, a pessoa saía, eu tirava. Ai, Daniela, a pessoa falava, você tem que fazer assim, assim, assado. Eu falava, nossa, realmente, vamos fazer. A pessoa saía, eu parava de fazer. Você preferia Ah, ter paz do que razão. eu falava assim, nossa, é mesmo. Por quê? Eu vou seguir minha vida ali cuidando da minha filha, na minha rotina dela, do nosso jeito. A pessoa vai lá seguir a vida dela. E aí? O que essa opinião valeu aí? Que a gente se informa, a gente dá aquele negócio que eu te falei, né? A gente, até por estudar e se informar demais, a gente também fica perdida. Mas a gente também tem o feeling, né? De, tipo assim, não é só o estudo, assim. A gente conhece nosso filho, cria a nossa rotina, né? Sim. Que a gente lê, igual, por exemplo, a idade que o Yuri tá, 1 ano, na teoria lá dos livros e tudo, é ideal ele fazer de 2 a 3 sonecas. O Yuri faz uma soneca, tipo, uma sonecona de 2 horas. Às vezes vai até mais, tipo, 2h30, 3, já aconteceu. Mas para mim flui melhor ele fazer só uma soneca e deixar para ele dormir à noite. E Tem dorme gente que fala cedo? assim, nossa, mas tem que pôr ele para dormir. Não, ele vai dormir por volta das 8h30, 9. Ah, mas cedo. Mas antes eu botava ele para dormir 7 horas da noite. Não, junto eu com as também. galinhas. Não, eu Porque também. eu li que tinha que botar cedo. Quando ele era menorzinho, até fluía. Ele dormia e tudo. Mas, tipo assim, dava 6 horas da manhã, eu ia lá com os olhos desse tamanho, satalado. Então, mesmo a gente estudando, realmente vai adaptando ao filho e tudo. E assim, você teve a Maria Clara na adolescência, você pensa em ter outro sem ser na adolescência? Ó. Como é que é a sua... Agora eu penso em ter outro, assim, em nome de Jesus. Daqui uns anos eu vou ter um pouquinho mais de dinheiro. Amém. Mas é sempre isso. É muito igual. A Maria Clara estuda numa escola. Então eu fico pensando assim, caramba, se eu tivesse 2 filhos, eu ia gastar o dobro desse valor aqui, ó, que eu gasto na escola. Então, assim, dobrado. toda vez que eu penso em outro filho, eu penso no dinheiro que tem que gastar para isso. Eu não sei quem eu estava conversando esses tempos, tipo assim, como que minha avó botava Um monte de menino no mundo. 13? Ela 13? teve 13. Meu Deus. Como que colocava comida na mesa, gente? Eu acho que quando tem muito filho assim, é um que meio que vai ajudando o outro. E antigamente a galera começava a trabalhar muito cedo também, né? Era muito, muito pesada essa questão. Mas a Maria Clara, assim, você tem vontade de ter outro e tudo, Tem. mas ela tem uma irmã. Ela tem uma irmã, ela tem minha enteada, a Laura. Sim. Apaixonada, mora em Palmas. Pena que é longe, né? Ai, mamãe, minha irmã Laura. Não fala Laura nem irmã, não. Ela fala minha irmã Laura. Aí ela fala, mamãe, cadê a Laura? Eu falo, tá lá em Palmas, filha. Ela, lá em Palmas? Mas ela vem nas férias, elas brincam até. Ela é muito carinhosa. Ela é muito Eu fofinha. tenho uma enteada também, que é a Ana Laura. A Ana Laura tem 8, acho que a Laura é próxima, né? a idade? É 8? Não, vai fazer 8 agora em agosto. Então a Ana Laura é de janeiro, é mesmo ano. É. E assim, o Yuri é ligado com ela, até porque ela mora aqui, né? Então tem essa dinâmica. Como que é, assim, essa questão? Ela já tem uma irmã, querendo ou não, a gente tem a fã de ser madrasta, de não ser uma coisa legal, mas como que você lida com tudo isso? Você acha que é de boa falar? Qualquer coisa a gente... Porque, querendo ou não, é um tabu, porque a gente é madrasta, mas madrasta lida com a maternidade também. Então, como é que é esse ponto de ser madrasta para você? Por mais que ela venha em datas específicas, por morar longe, como é que é essa questão de cuidar dela, de estar com ela? Não, como tem muitos anos que eu conheço a Laura, eu conheci a Laura, ela tinha 4 anos, né? E eu sempre fui a tia Dani para ela. Tia Dani. E ela sempre me respeitou muito. Assim, eu não sou uma madrasta que eu preciso falar brava, não sei o quê. Porque tudo que eu faço de educação para Maria Clara, eu repito com a Laura. Se eu preciso pedir uma coisa para Maria Clara, eu não peço nervosa. Eu falo, filha, não sei o que, por favor. Se eu precisar acalmar a Maria Clara, eu faço muito aquilo de abaixar, de esperar. Se ela está nervosa, eu espero. Então, assim, tudo que eu faço com a Maria Clara, eu repito com a Laura. Então, eu não preciso ser uma madrasta ruim para a Laura. Eu só sou a tia Dani, sabe? Então, assim, ela me respeita muito. Já teve dia do pai dela tentar colocar ela para tomar banho de tudo quanto que é jeito, ela não queria. E com você? Aí eu fui lá, conversei, foi tomar banho, lavou o cabelo,
Tem uma fase da vida da criança que eu acho que é dos 2 aos 10 anos de idade que não gosta de lavar cabelo, que é a E de Maria escovar Clara. o dente? Que o Yuri nunca gostou, gente. Não, Maria Clara odeia. É uma guerra. Não, tem esses negócios que eu falo, ai, quando é que vai passar, pelo amor de Deus. A da Maria Clara tá melhorando o dente, assim, ela escova. Mas então teve essa questão dela te ouviu e não ouviu o Gustavo, né? Isso, Então já. bem... O bem Gustavo, ele é um pouco mais nervoso que eu, ele tem menos paciência. Eu falo, calma, Gustavo, tá de boa, vamos lá. Aí ela vai, a tia Dani, Laura. Você sentiu que ela teve ciúme quando veio a Maria? Teve. Ela teve, assim. Eu tenho poucas lembranças. Quando a gente fala de um. É porque quando ela conheceu a Maria Clara já tinha 6 meses. Então, nessa época, minha cabeça ainda é meio tipo. Eu lembro de coisas que foram bem marcantes. E quando ela conheceu a Laura, aquele momento de conhecer, eu tenho filmado, tá tudo bonitinho. E foi uma gracinha, porque a Laura queria muito conhecer a Maria Clara. E aí, foi tranquilo. Agora, assim, ai, nossa, no dia a dia, se a Laura demonstrava esse ciúme, eu não lembro. A Ana Laura não teve ciúme, mas teve uma questão que depois eu até conversei com outras mães, não só madraças, que têm, né, outros filhos, que o segundo foi o caçula, o terceiro, enfim. Tem uma questão interessante que a criança, ela tende a meio que retroceder. Então, assim, ia pegar o Yuri no colo, porque querendo ou não é um bebê para rotar, a Ana Laura vinha, eu quero colo também. Tem várias fotos do Murilo, tipo, tava fazendo o Yuri arrotar, e a Ana Laura veio e ele, pá, Sim. a coluna que lute. Então, teve essas coisas, sabe? Uma vez ela foi e perguntou, ela tá com 8 anos, né? A gente com lencinho. Por que eu não tenho lencinho? Eu não sei o quê. Aí a gente, não, pra limpar o bumbum do Yuri. Mas assim... Mas até você quer ter uma dinâmica de ter um lencinho e tudo, mas você entende que você tá maior, que você pode até usar o chuveirinho. Então, assim, foi essas questões, às vezes, talvez no inconsciente para chamar a atenção, né? Ou às vezes ali... Mas foi super leve, porque no dia que ela foi na maternidade... A professora dela depois falou pra gente que ela passou o dia inteiro. Ela estudou à tarde, ela falou, passou o dia inteiro. Hoje é dia de conhecer meu irmão. Hoje é dia de conhecer... que ninguém tava aguentando. Que toda hora, sabe que hoje eu vou conhecer meu irmão? E aí a gente filmou ela, da hora que ela vê o Yuri, ela fica tipo assim, ó. Tipo, em êxtase, querendo pegar. E ela fica sem entender. Aí a gente fala, passa álcool. Aí ela ficou tipo assim, perdida, mas eu queria pegar. Então... Foi só essa questão mesmo que eu achei bem leve também. Eles dão super certo. E agora que tá na fase que o Yuri tá andando... lógico que a gente não tem que pôr a criança mais velha para ser babada menor, mas acaba ajudando. Sim. É muito bom. E eu tenho vontade também de ter outro bebê. Eu não sei se vai rolar, até por uma questão de idade mesmo. Lógico que... Gente, a Cláudia Raia foi mãe com 55 anos. Pimposa, natural, porque eu vi a entrevista dela. Mas, assim, a minha questão já entra a questão do câncer, né? Porque, inclusive, eu nunca usei... anticoncepcional, nem nada. E eu achava que realmente eu não ia ter filho, por conta da quimioterapia e tudo. Mas aí veio o Yuri, eu tava com 29 anos, então, assim, como demorou muito vir o Yuri, agora eu tô mais esperta. Muito entre aspas, né? Mas é porque você não tomava anticoncepcional. Amiga, tipo assim, eu tive outros relacionamentos, então, assim, na teoria... Né? Só jogava descalço. Poderia ter acontecido em qualquer momento, mas não aconteceu. E não veio. Então, eu não sei. É uma vontade que eu tenho, mas eu não sei se vai rolar, porque são biológicas e tudo. Só que eu tô muito feliz por ter a Ana Laura, porque o meu maior terror era pensar que meu filho fosse filho único. Filho único. Porque eu fui filha única até meus 9 anos, quase 10. E, assim, eu rezava para Deus para eu ter um irmão. Eu rezava, assim, papai do céu. Às 6 horas, na TV Globo, tinha um horário da missa, não. Um horário que rezava o Pai Nosso. Não sei se você lembra. Bem antigão. Não. Porque diz que às 6 horas da tarde é as horas dos anjos. E toda vez que eu estava vendo TV e começava, eu ajoelhava. Ajoelhava assim, né, gente? Porque eu não tenho uma perna. Não, na verdade, na época eu tinha perna. Mas outro rolê pra contar. Só que minha perna era bugada. Então, tipo assim, eu não conseguia fazer assim com as duas. Aí eu ficava com uma assim, ó. Tipo, meio aberta assim. Aí eu ficava assim, ó. Seu melhor Pai, ali. Senhor, eu quero um irmão. Aí um dia minha mãe falou assim, você tem que pedir saúde, porque eu fiz o processo aí pra salvar a perna dos 5 anos até os 12, né? Eu fui amputar com 14.
Aí minha mãe, você tem que pedir saúde, você tem que pedir pra sua perna ficar boa. Eu falei assim, mas o que adianta minha perna tá boa e eu não tenho um irmão pra brincar? eu jogava abaixo. Então, quando o Yuri veio, o Gustavo, meu irmão chama Gustavo também. O Gustavo veio, eu achei o máximo. E aí eu tinha essa questão, eu falei, cara, eu não quero que o meu irmão seja filho único, porque é muito... Eu achava muito ruim. Você tem uma irmã, né? Tenho uma irmã. Você é a caçula ou é ela? Eu sou caçula e a gente é filhas parte mãe. Mas assim, é igual. Gente, é igual. Pelo menos a minha relação com a minha irmã é como se a gente fosse filha E a diferença é quanto tempo? 6 anos. Ah, então não Só que sei a minha tanto. irmã foi... A gente tava falando de ciúme, né? Minha irmã sempre foi muito ciumenta. Que aí a mais nova era mais mimada, mais do que era eu, né? Ela sempre foi muito ciumenta. A gente tava falando disso, de ter irmã e essa Mas você acha que tem relação. filho preferido? Polêmica. Lá em casa não tem. Na minha opinião, tem. E é o Gustavo. Ah, mas você acha que se tivesse outro, você ia ter um filho preferido? Sim. Eu acho. Eu acho que, na verdade, não é que é preferido. Eu acho que tem um filho que você tem mais afinidade. Eu acho que real. E, tipo, vou construir uma dinâmica para não ter esse sentimento, mas eu acho que é possível. Porque quando você pergunta, a galera acha que é meio... Ai, não pode falar, eu amo os dois iguais e não sei o que. Não, Mas gente. você ama os dois iguais, ok. Sim, mas vai ter um quem ali que é o vai... mais amigo ali? Entendi. Não, lá em casa, eu de verdade acho que a minha relação com a minha mãe e da minha irmã com a minha mãe é bem parecida, assim. Lá em casa eu acho tranquilo. E lá em casa tem a questão também que... Polêmica agora. Ainda bem que não tem como meu pai e minha mãe botar eu pra fora de casa, porque eu já saí, né? Mas assim, mamãe e papai, amo vocês. Meus pais são muito machistas. Então, ainda pega mais essa questão. Pro Gustavo, é tudo legalize, tudo de boa. E ele ainda é o caçula. Eu falo que eu arrebentei todas as portas pra ele passar. Tudo que é B.O., eu fui lá e peitei. Porque, tipo assim, meu Deus, a rebelde, a mulher. E um dia minha mãe falou assim... Minha mãe literalmente falou assim, achei que por você ser deficiente, você ia ser mais quieta. Mas eu provei que Veio a não. Letícia e... Deus não dá asa à cobra, mas dou meus pulos. Então, tem essa questão que eu acho que sim, que pode acabar tendo o preferido e tudo, aí tem toda essa questão do machismo, mas você que veio de uma criação só com mulheres, como é que é a sua visão? Você acha que sua mãe, seu pai, seu padrasto tinha essa questão assim, coisas de mulheres, coisas de homem, e como que você quer criar a Maria Clara nesse sentido? Porque você sabe que a gente até comentou um pouco no off, por mais que a gente pensa, nossa geração é uma geração muito evoluída. Não, tem muita gente nova que a gente acha que tem tudo para estar com a cabeça top e ainda tá com aquela cabeça antiga. Eu acho que, assim, eles até... Em outros assuntos tem uma parte de machismo e tal, mas na criação minha e da minha irmã, não, minha irmã sempre foi... Ela saía de casa desde muito nova, ia em micareta, ia não sei aonde. Então, assim, primeiro ela foi para depois eu vir, né? Você abriu a porta para ele vir depois. Ela saía muito, eu também, quando chegou a minha vez de sair... Eu comecei a namorar com 14 anos. Gente. Minha mãe foi lá comigo, eu não comecei a namorar à distância, lá em BH. E minha mãe foi lá comigo e tal, tipo, sabe? Comecei a Deu namorar apoio? E, tipo assim, meu pai não falou nada. Então, assim, nessas coisas a gente sempre conversou muito lá em casa. Então, não teve, assim, na nossa criação não teve essa parte, assim, de machismo. Com a Maria, você acha que vai fluir de boa. Mas você tá preparada para o dia que a Maria virar e falar, mãe, tô namorando? Eu acho que a gente nunca tá preparado, mas eu penso muito nisso de construir uma relação de amizade. Para ela não esconder. Para ela não esconder as coisas. Eu não quero que ela pense que ela vai me contar uma coisa, eu vou brigar. Não, eu quero que ela me conte as coisas, eu aconselhe, a gente converse sobre e me conte, a gente vai ficar ali debatendo, sabe? Tipo, eu penso muito nessa situação mais saudável, igual minha mãe fez comigo nesse sentido. Tipo assim, óbvio que já teve coisas que eu já escondi da minha mãe, mas... No geral, não, ela sabia de tudo e tal. Eu penso mais nisso. Eu acho que é muito mais seguro você ter uma filha ou um filho que é um amigo seu do que você ficar nessa posição superior de pai e mãe, você é meu filho, você tem que me obedecer. Inclusive, tem muita gente que fala, você não pode ser amigo do seu filho, você tem que entender que o filho é pai, mãe é mãe. Cara, sim, eu entendo que tem que ter todo um respeito, mas eu também super acho mais acolhedor você pensar, caraca, aconteceu alguma coisa, eu vou falar com meu pai... E Sim. por mais que, no fundo, tenha feito uma merda, mas saber que a gente...
Eu imagino, assim, né, que o dia que o Yuri fazer uma merda e tudo, eu vou respirar fundo, querer matar? Vou, mas não vou fazer isso. Porque, assim, caraca, se ele chegou até mim e contou, é porque ele sentiu É a confiança, confiança. segurança. É isso que eu penso, assim, E, pra assim, criação. a gente... Eu acho que minha mãe fala, né? Meu pai me chama de bebeim, até hoje. É o bebeim dele. O bebeim. A gente sempre vai achar que é o nosso neném, nosso Sim. cuticute, mas você está preparado também para falar sobre educação sexual? Sim. Porque um dia eu conversei com o Murilo, eu falei assim, você sabe que a gente foi novo e vai chegar ali os 12, 13 anos, o hormônio pá, 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 pá. E a gente vai ter que fingir que tá tudo bem, mas a gente sabe o que está acontecendo e explicar por quê. Eu fui criada de um jeito que sexo era só depois do casamento. Então, como não rolou, eu fui super julgada e nananã. Só que, assim, eu entendo que foi a criação da minha mãe, né, dos meus pais. Tanto que quem conversava isso comigo era minha mãe, as poucas conversas, mas era mais eu ir atrás de perguntar do que ela chegar e se abrir. Só que eu, como mãe, vou querer falar com o Yuri, mas eu também quero que o Murilo converse para explicar, porque eu acho que é muito importante, que a galera acha que nossa geração quer liberar os trem tudo, mas não, é para evitar uma gravidez na adolescência, literalmente, não na sua adolescência. Doença, gente, principalmente doença, porque o Murilo praticamente foi pai na adolescência. Tipo, da adolescência real, ele foi pai com 18, 19 anos. Pra mim, adolescente, gente. Quando eu tinha 18, 19 anos, mas eu eu me acho sentia... que é isso mesmo. Acho que dos 2 aos 18 que é considerado adolescente. Ah, enfim, posso estar falando bosta. Que isso? Mas essa questão de adolescência, eu me sentia adolescente real, oficial, até uns 24 anos. Eu me sentia muito jovem. Tipo assim, muito... eu sou louquinha. Aí depois que eu fui meio que pesando, assim, que eu fui indo pros rolês, aí eu já não tava aguentando amanhecer, as ressacas já tava virando, tipo, doença. Aí eu falei, não dá. Não, pelo amor de Deus. Eu entrei na faculdade tarde, entre aspas, né? Com 20. Então, até os 24 eu tava na faculdade ainda. As chopadas? Chopada e trem. Ah, mas, sei lá. A responsabilidade, ela vem, né? Então, não tem como ser adolescente pra sempre, não. Não mesmo. Depois dos 24 ali, aí logo já veio a filha e... Hoje, assim, eu tô com 31, mas na minha cabeça ainda tem 20. Você lembra quando a gente era criança, a gente olhava... O povo de 30 Nossa, tem anos. 30 anos, é muito adulto, velho. Gente, eu tô com 30 anos, eu me visto igual um adolescente. E eu tô vivendo uma fase que agora, que dá pra comprar umas roupinhas que a gente gosta e tudo, né? Então, agora que eu tô podendo viver... Mas também tem a questão que eu tinha na cabeça que com 30 anos eu ia ser super gostosona. Eu achava que eu ia ser a Ellen Gazzaroli. Sabe quem é Ellen Gazzaroli? Galera antiga, joga no Google. Você lembra dela? Não. Amiga, ela ficava no Gugu, uma morenona assim do cabelo, com os olhos azul. Não é de jeito nenhum. Nossa, ela era muito bonita, muito. Gugu era SBT? Era. Lá em casa a gente não assistia SBT. Por quê? Não sei, meu pai e minha mãe não gostavam, eu não assistia. Então, assim, tinha poucas triste. referências da SBT. Você não assistiu o Sábado Animado? Não. Não assistia programa do Ratinho, era proibido. Nossa, amava o teste do DNA. Meu Era Deus. proibido. Lá em casa era proibido. Não, umas bobeiras, né? Por quê? Não sei. Mas o teste do Ratinho eu concordo, porque eu lá Era com barraco, né? 6 anos, de quem é o pai? Eu lá, quem será que é o pai, né? Não era pra eu estar assistindo mesmo, não. Pois é. Aí eu Amava não sei, o Xaropinho. não sei quem é ela. Os anos 90 era doido, né? Porque o Xaropinho só falava merda e lançou o boneco dele e vendia pra nós, crianças. Criança. Não, Gente, eu me não. perdi. Por que eu não falei disso? Você tava falando da mulher, que ela era bonitona. Eu que queria você ser era- a você queria- Ellen, e Isso. tudo. E na minha cabeça eu pensava, você vou ser gostosona quando eu tiver 30 anos. Quando eu fiz 30 anos, que eu olhei, que meu peito tá aqui, minha bunda não existe, eu fiquei... Ai, É o que temos, né, querida? falei, não rolou, hein, galera? Não rolou. Ah, vamos ficar pra 40 aí, ó. Mas eu acho que a nossa geração tá mais conservada. Porque, igual você falou, sua avó teve 13 meninos. Então, pensa, a carga de cuidar de 13 crianças e ralar e tudo. Então, eu a acho gente é um que pouco mais privilegiada nesse aí. ponto aí, né? Uhum. A gente rala, mas às vezes na sombra, né? Então, Sim. eu lembro que meu pai falava assim, estuda porque o peso da caneta é mais leve que da enxada. Mas às vezes a caneta pesa, gente. Você é publicitária também, né? Relações públicas. Publicitária. Mas hoje você trabalha como publicitária. Gente, rapidinho, meu ódio foi quando eu entrei na faculdade para fazer publicidade e propaganda.
E aí, veio o caralho de uma lei do negócio lá, falando que pra você ser publicitário, você não precisava formar mais. Aí tá, mas aí como eu era bolsista, eu falei, vou formar. Vou estar formando, sim. porque, né? Mas que raiva disso. Mas, enfim. Gente, me perdi. Você falou, você é publicitária. Eu falei, eu sou relações Sim, mas eu ia públicas. linkar com alguma coisa. A sua memória ficou um cocô depois que você virou mãe? Com certeza. Eu não tenho memória pra nada, gente. Não, eu não lembro Tem nada. que anotar tudo? Tem que anotar tudo. Você teve Covid? Tive, mas antes. Eu tive em 2020. Pois é, mas fode também, né? Ah, mas não foi, não. Não Foi a Covid, maternidade não mesmo? Foi depois que eu tive a Maria Clara. Nossa, a memória fica... Nossa. Lembrei. Bota as visões da Raven assim. Bum. Lembrei porque que eu falei. É, porque a questão da caneta às vezes pesa mais, né? Que a enxada e tudo. É, agora, como profissional, você é formada em relações internacionais? Públicas. Ah, amiga, mas é da comunicação, porque Não. jornalismo é sim, RP. Não, Relações Públicas é da Comunicação. Sim. Sim. É, às vezes você tá ali trabalhando, aí já fode que a memória da manhã é um cocô. Às vezes você não consegue trabalhar, você meio que sai do ar, porque às vezes eu fico na frente do computador e eu fico na caixinha do nada, igual o homem fica. Aham. Que o homem tem a caixinha do nada, né? Sim, sim. Eu entro e eu fico, caraca, onde que eu tô? Eu fico vagando. Aí a hora que eu vou perceber, eu falei, o que eu tô fazendo, meu Deus? Não, mas eu tava conversando com outra amiga nossa, minha, assim, e a gente tava falando o quanto a cabeça da mãe é diferente da cabeça do pai. Então, assim, eu admiro muito o Gustavo enquanto pai, eu sei o quanto ele ama a Maria Clara e tal, mas é muito diferente, igual. Principalmente porque a gente mora em casa separada, eu penso, eu tenho que buscar a Maria Clara, depois eu tenho que fazer isso, eu tenho que levar a Maria Clara, eu tenho que arrumar a mochila, Aí, então, durante o dia, nossa cabeça sempre tá assim, eu tenho que... Chega a hora que eu acho que o nosso cérebro fala assim, chega. Você acha que você fica com a carga pesada? Maior que a Maria? Pode ser sincera, Gustavo é de boa. Gustavo, beijo. Fico. Mas a gente já conversou sobre isso também. É isso que eu tô falando, eu acho que é natural, eu não sei. Ah, você é machista. Não, eu não sou machista. Eu acho, que, biologicamente falando, de questão de ligação, não sei. Tô falando bosta? Não, você não tá falando bosta. Por quê? Eu tenho a experiência de morar com o Murilo, que é o pai do meu filho e tudo. Mas, por mais que nem você falou, por mais que a gente divide as funções e tudo, a minha cabeça não para. E tem hora que eu fico, caraca, velho. E eles conseguem parar, isso que eu não E entendi. aí eu fico, meu Deus, isso, aquilo, outro. E ele fala, relaxa, desacelera. E eu falo, não dou conta. Tipo, teve dia do Gustavo buscar a Maria Clara 5 da... Tipo, hoje é ele que vai buscar, né? Aí tem que sair 5, porque senão pega muito trânsito, porque não sei o quê. Aí dá 5h10, eu falo, Gustavo, vai buscar a Maria Clara, Gustavo. Aí eu já... Ele vai buscar ela para eu conseguir trabalhar. Aí, o dia que ele vai buscar ela, ele demora a sair. Aí eu não consigo trabalhar, porque eu tô ansiosa, porque ele ainda não... Então, eu trouxe essa questão porque acaba que, por mais que a gente divide, naturalmente a gente puxa uma carga muito pesada pra gente. E eu fico pensando, eu tento ser racional nesse ponto. Ai, eu quero rotar. Fica à vontade, amiga. Aproveita aqui, ó. Voltou, desceu. Nossa, sério, eu fui subindo aqui. Eu ia rotar e soprar na sua cara. Então, assim, eu trato isso na terapia porque eu sou muito ansiosa e eu sempre fui muito ansiosa. Eu era uma criança que, se a gente fosse viajar, minha mãe não podia contar que ia viajar porque eu vomitava, dava febre. Aí levava no hospital, nada. Aí minha mãe começou a perceber que era pura ansiedade. Que era só contar que ia viajar, eu vomitava, eu passava mal. Então, assim, eu sempre fui muito ansiosa. E aí, a minha terapeuta falou, você tá puxando uma carga ainda mais pesada. A mulher, naturalmente, já é. E você não para. Aí eu falo, cara, mas é a loucura de ser mãe. Você roteiriza o dia, você já calcula quanto tempo e demora não sai fazer nada tal coisa. do jeito que a gente pensa. Nada. A gente se esforça, amiga. A gente se Mas esforça. o que eu acho massa, no final de tudo, é o amor, né? Que, cara, ter um filho é muito bom. Você consegue mensurar o amor que você tem pela Maria? Não, em relação até, você falou assim, você quer ter outro filho? Às vezes eu fico pensando assim, Você vai gente, ter será amor que suficiente? será que se eu tiver outro filho, eu vou amar tanto igual eu amo? Será que existe outro amor igual a esse aqui? Não existe, não é possível, porque... Ai, é um trem... Ai, nossa, tá dormindo, você tá lá assim... Aí você passa Põe no a dedo pra ver se tá mãozinha, respirando. Você põe? olha a barriga. Aí eu fico passando a mãozinha assim nela, assim... Ai, filha, você é perfeito. Você tá respirando, olha que você é linda.
E às vezes a gente fica lá olhando eles curtindo a vida. Nossa, tem vários momentos que eu Gente, paro eu e acho fico bonitinho admirando. quando o Yuri solta pum e segue a vida. Sabe? Véi. Ele peida e eu, peidou. E ele continua brincando. Aí você vai começar a ensinar ele, né? Porque o Gustavo ensina a Maria Clara a peidar, né? Aí, não tem vergonha nenhuma, né? Aí teve um dia que ela estava pelada lá em casa, na frente da televisão. Ela virou de costas pra mim, empinou a bunda e... Nossa. Eu falei, véi. A Ana Laura, ela tem muito disso, de virar e simplesmente virar, mirar a bunda pro seu lado e peidar. Aí eu falei assim, vou te ensinar um truque dos anos 90 aqui. Eu falei, você vai chegar e falar assim, puxa meu dedo. Ela, por quê? Aí ela puxou o meu, eu soltei um peidão. É assim que faz. Puxa meu dedo e peida. E vai embora. Fala mais nada. Não, pelo amor de Deus, eu já sou mais discreta. Aí o Gustavo fica com esse trem, tem hora que eu fico brava pra caramba. Mas a Maria Clara peidar é bonitinho. Pois é! Então, assim, mas essa questão do amor, eu acho que o amor multiplica. É, sim, possível a gente amar mais. Mas, eu falei que sobre mensurar a gente não consegue. Não. Parece que cada dia mais a gente ama mais e mais. E é um dia mais que o outro mesmo. Você quer abraçar, você quer esmagar. E você E quer eles não proteger do querem mundo. mais abraçar. Ou a Maria Clara ainda tá nesse Ixi, negócio. abraça. É? Aham, dá um Nossa, o abracinho, Yuri, beijinho. ele acorda dengoso. Mas depois ele não quer ficar... Não, ela é muito carinhosa. Essa parte eu acho que ela puxou mais pra dela mesmo. Porque eu sou mais secona e tal. O Gustavo é uma Pois é. meleira, não sei o quê. Aí eu acho que ela puxou ele. A meleira, ou o tal do Goiânia. Nesse ponto o Murilo é bem carinhoso, eu sou mais secona também, só que com o Yuri eu aprendi a ser... Não, eu também, sim, com ela eu Fofinha. consigo ser, com ela eu consigo, com ela é mais fácil. Cuidado do filho e... aquele amor, quando... Nossa, a primeira vez que ela falou que me amava, eu quase morri do coração. Vai chegar, amiga, esse dia, você vai chorar também, eu sei. Só agora que, tipo assim, ele já consegue chamar minha atenção, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, né, lavando louça, aí ele vem e puxa minha saia, alguma coisa assim, e fica tipo assim, má. Aí eu fico, ai, garoto. Nossa, eu paro as coisas. Inclusive, é uma questão que eu falei assim, quando eu tiver minha casa, eu não vou ser a louca de ter horário pra fazer... Lógico, o Yuri tem horário dele comer, dele tomar banho, mas tipo rotina assim, básica, né? mas assim, eu paro o que eu estiver fazendo pra dar atenção pro Yuri. Tipo, tô lavando a louça, eu falo, deixa aí. De madrugada eu lavo. Não, eu acho que tem que ser assim mesmo. Essa rotina maluca aí de... a casa, ela vai continuar bagunçada, Vai. inclusive. E ele vai fazer bagunça e você vai arrumar, daqui 5 minutos Porque você vai fazer bagunça de novo. casa, é igual catinga de cu. Não acaba, amiga. É isso, vamos encerrar o Parei pra refletir. frase do meu pai. Papai, obrigado pela Bill. Mas é isso, não acaba. Sempre tem ali um pouquinho e tal. Mas é isso, Dani. Eu queria falar mais, mas eu tô aqui olhando, que a Virginiana marca aqui o tempo. Tá encerrando nosso tempo. Saiba que você não é uma mãe água de salsicha. Você não é uma mãe, como você falou, sem graça. Pelo contrário, eu te acho muito foda. Todas as mães que eu chamei aqui, cada uma eu pensei, cara, eu quero uma realidade diferente para as outras mães verem que não dá pra gente se comparar, que sempre vai ter uma rotina diferente da outra e tá tudo bem, que o importante é a gente cuidar bem do nosso filho. E a Maria Clara é muito bem cuidada. Inclusive, eu acho o máximo ela me chamar de tia Letícia. Ela falar, Yuri, o Yuri. Então, assim, fico muito feliz deles terem esse vínculo, porque eu sei que meu filho vai ter uma amizade com a criança massa, porque a mãe é massa, o pai é massa. Aí não tem como a criança não ser massa. Então, parabéns, muito obrigada. Obrigada, amiga. Obrigada pelo convite. Eu realmente, assim, não imaginei que você fosse me chamar, nem nada. Me achou uma Tem mãe... que parar de se achar um cocô. Não, e eu preciso falar também o tanto que eu te admiro como mãe, como pessoa, porque... E esse projeto que você fez de trazer essa realidade da maternidade de várias formas. E, assim, são muitas formas mesmo. São muitas mães de muitas realidades diferentes. Acho que o povo precisa ver isso na internet, né? Porque, pelo amor de Deus, a referência é só aquela mãe da vidinha de influenciadora. Nananana. Plena. A maternidade não é isso. A vida real é outra coisa, é outra história. E são muitas vidas reais muito diferentes. Eu achei bem bacana. Parabéns por isso e obrigada. Obrigada a você. Beijinho. Joga beijo pra cá. Eu vou jogar pra aquela lá.
Na volta a gente compra. Como assim?